vocação do homem. Caráter comunitário da vocação humana. Artigo 1. A pessoa e a sociedade. 1878. Todos os homens são chamados ao mesmo fim, que é o próprio Deus. Existe uma certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem instaurar entre si, na verdade e no amor. O amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. 1885. O princípio da subsidiariedade opõe-se a todas as formas de coletivismo e marca os limites da intervenção do Estado. Visa harmonizar as relações entre os indivíduos e as sociedades e tende a instaurar uma verdadeira ordem internacional. Levando em conta que tudo que eu consigo absorver nesse artigo do catecismo, se de fato eu for aqui debruçar, meditar, me aprofundar em cada um dos detalhes que aqui me foi apresentado, eu posso ficar aqui durante horas, dias, semanas. Vou absorver, vou contemplar algo que mais adiante, dentro aí de um curto espaço de tempo, eu vou pegar, vou ler novamente. Eu não vou acreditar como eu não vi, como eu não contemplei isso quando eu li há um tempo atrás. É o tempo, tudo tem o seu devido tempo, o seu momento. É o simbolismo do mistério, algo infinito, não tem fim. Sempre vai se renovar, sempre vai ter algo novo, sempre eu vou estar me atualizando neste assunto. Isso eu entendo por mistério, algo sem fim. E quanto mais eu me envolvo com ele, mais eu me aproximo de Deus, mais eu me torno a imagem e a semelhança do meu Criador, rompendo barreiras constantemente, de acordo com as condições atuais a qual eu me encontro. Para você aqui que está acompanhando o que eu estou compartilhando com vocês, acompanharam o primeiro vídeo de apresentação aqui do quadro, da abertura do quadro, e notou uma certa indignação por minha parte. Não pense que o meu intuito aqui é afrontar a igreja, é militar contra, pelo contrário, é algo maravilhoso, é algo glorioso, algo que eu sinto no meu interior, uma profunda indignação de não ter contemplado antes isso que aqui me está sendo apresentado de maneira bem abstrata, bem sutil. E confesso, meu irmão, se eu não tivesse passado por outros caminhos, adentrado outros átrios, eu não teria hoje condições de contemplar. Porque a Igreja Católica que tem que ser dessa forma? O meu Deus, o meu Senhor, pede para anunciar de maneira clara, objetiva. Por que tanto receio de que o povo de Deus venha contemplar isso e se revoltar, de se escandalizar? Chega uma certa hora, um certo momento na vida, ele não suporta, se revolta, se escandaliza, chuta o balde, sai aí causando. Depois volta tudo arrebentado. Por quê? O pai achou que estava protegendo, a mãe achou que estava resguardando. No final, quando chegou o momento e ele por si só contemplou algo que a ele deveria ter sido apresentado, ele se escandalizou. Por que tem que ser dessa forma? Subsidiariedade, coletivismo, fraternidade, ordem internacional. Dentre as pessoas que participaram comigo da catequese da Crisma, dentre elas muitas não conseguiam ler. Pleno século XXI, aqui na região da Grande São Paulo. Imagina pelo interior afora, em outros países, outros lugares, em condições pior do que a nossa. E a mãe igreja usando de um linguajar tão complexo
para guardar, resguardar algo tão precioso que deveria ser dito de maneira bem aberta para quem quiser ouvir e assim absorver e aceitar. É contra isso que eu mais quero lutar. Caso você pense diferente, entenda de outra forma e tenha algo a dizer a respeito, fique à vontade. Eu só entendo da seguinte forma: não precisa ser através da dor e do sofrimento. Não precisa. O povo está sedento e precisa de quem assim leve a verdade. Ver a realidade, verdade, contemplar aquilo que está ao seu redor, a sua realidade. O que você, meu irmão, consegue contemplar somente dentro desses dois artigos, 1878 e 1885. Se eu aqui for me aprofundar, conforme eu disse, vão ser horas e horas, e não é esse aqui o objetivo, não é. Mas de maneira bem simples. Deixa eu compartilhar aquilo que hoje eu consigo assim contemplar, usando o catecismo como base. Artigo 1. A pessoa e a sociedade. O que o catecismo está querendo nos dizer? O que é uma pessoa e o que é a sociedade? Deixa eu pegar um outro artigo do próprio catecismo, onde ele fala a respeito da criação da pessoa. O que você, meu irmão, contempla por pessoa, por sociedade? Lá no artigo 362, Constituição da pessoa, unidade de corpo e alma. Diz assim lá no artigo 362 do Catecismo. Tem vários outros detalhes, mas o foco aqui é vocação. O que a igreja nos ensina a respeito de pessoa. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. A narrativa bíblica exprime esta realidade numa linguagem simbólica, quando afirma que Deus formou o homem com o pó da terra, insuflou-lhe pelas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se num ser vivo. Gênesis 2:7. O homem, no seu ser total, foi, portanto, querido por Deus. Meditando aqui no que o catecismo acabou de me passar, o que mais me chama a atenção, que me traz o entendimento, a compreensão de algo que eu levei muito tempo para absorver, e aqui me lança pérolas. Quanto tempo eu demorei para entender isso? A narrativa bíblica exprime esta realidade numa linguagem simbólica. É um simbolismo, é uma catequese, é algo que ali está o quê? Me sendo apresentado que existe um mistério, algo que é infinito, profundo, que quanto mais eu mergulho nele, mais entendo, mais eu compreendo, mais eu me aproximo deste sopro de vida. É algo simbólico. Uma pessoa, portanto, eu entendo por pessoa aquilo que já se achegou a Deus, já recebeu esse sopro de vida. Infelizmente, isso não nos é dito, compartilhado de maneira explícita, de maneira concreta, de maneira aberta, direta, sem rodeios. Dentre nós existem criaturas e pessoas. Dei um Google aqui, pesquisei o significado de pessoa e diz assim: em termos gerais, pessoas são seres humanos com uma identidade única, capacidade de raciocínio, autoconsciência e habilidade de ter direitos e deveres. No direito, uma pessoa é uma entidade que possui esses direitos e deveres, enquanto na filosofia e psicologia o conceito abrange a autoconsciência, a capacidade de tomar decisões morais, a personalidade e as interações sociais.
Você deve concordar comigo, né, que tem muita gente que não tem essas capacidades de raciocínio, autoconsciência, não consegue discernir direitos e deveres, não se preocupa com interações sociais, o amor ao próximo, não tem capacidade de tomar decisão, não existe uma autoconsciência nessa pessoa. Levando lá para o raciocínio do primeiro livro de Mateus, eu entendo que essas pessoas, na sua grande maioria, ou estão antes de Abraão, vivendo sem consciência da lei, do entendimento, estão vivendo ainda sobre a misericórdia de Deus. Não absorveram, não têm noção, de fato, do seu Criador. Ainda não ouviram a sua voz. Estão vivenciando o período da misericórdia. Ou então, são exilados da Babilônia. Sua linhagem já contemplou algo divino, santo, sagrado, mas com o decorrer do tempo se prostituiu. Foi buscar novos deuses, foi contemplar algo diferente. Como eu disse, eu olho, reflito, medito na minha linhagem, na minha árvore genealógica. É nesse grupo que eu me encontro, refletindo no simbolismo de onde nós nos encontramos, brasileiros, no Ocidente. Tudo que a Bíblia aqui nos revela, em sua grande maioria, povo brasileiro, nós somos exilados da Babilônia. Existe algo santo, latente em nossa corrente sanguínea, que precisa o quê? Ser purificado, tomar forma e se aproximar mais desse sopro divino, sopro de vida, tornarmos mais a imagem e semelhança de Deus e nos achegarmos a Cristo. E o meu objetivo através desse trabalho é isso. Chega um momento em nossas vidas que devemos tomar uma decisão. O que fazer daqui em diante? Compreendi, entendi de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual é o propósito da minha vida. O detalhe é que não existe meio termo. E dentre nós, existem pessoas que não querem, se tornaram pessoas, contemplaram o seu propósito e missão de vida, entenderam, não estão mais sobre a misericórdia, entenderam o propósito de suas vidas e decidiram não, se tornaram filhos, mas não da luz, mas sim da perdição, por livre e espontânea vontade. E esses estão no poder, nos controlando e nos jogando um contra o outro. Significado de sociedade. Uma sociedade é um conjunto de indivíduos que vivem juntos num determinado espaço e tempo, partilhando normas, costumes e uma estrutura social comum, e que estabelece entre si uma rede de relações. O conceito pode também referir-se a uma entidade legal formada por pessoas que se unem para exercer uma atividade econômica e partilhar resultados, como a criação de uma empresa. Pesquisando também a respeito de sociedade, isso nos é dito. Trazendo aí como a criação de uma empresa, estamos aqui para cumprir um único propósito: nos achegarmos a Deus, tornarmos sua imagem e semelhança, como numa linha de produção de uma empresa, cada um no seu determinado tempo, seguindo um fluxo constante que não pode parar. Cabe a mim decidir se vou ou não dar sequência no processo e como assim eu vou fazer. Me vem em mente aquele versículo da Bíblia, onde Abraão dialoga com o anjo antes da destruição de Sodoma e Gomorra, ele clamando por misericórdia. E se houver 10? E se houver 5? Me desculpa, Senhor, mas se houver, enquanto a verdade não chegar à última criatura em potencial de se tornar uma pessoa vinculada à Trindade Santa, à pessoa divina, o nosso Senhor não vai fazer justiça.
A justiça só será feita a partir do momento que todos, sem exceção, tomarem a sua decisão. Mas todos aqueles que estão causando, atrapalhando, contemplaram a oportunidade de servir e por livre e espontânea vontade decidiram fazer o contrário, vão pagar um alto preço. E eu não quero estar entre esses. Não. O nosso Deus quer instaurar uma verdadeira ordem internacional. Nada de coletivismo entre homens, não. Formando uma pirâmide com interesse material, um sobre o outro. Nosso verdadeiro foco deve ser o propósito de Deus, a vocação de Deus, o sentido da nossa existência para nos achegarmos mais e mais à sua imagem e semelhança, através do amor e da verdade. Todos são chamados ao mesmo fim, que é o próprio Deus. O amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. Não é a tal da caridade? Não é isso? Então eu questiono. Por que não dizer? Escolha, olhe para os seus frutos, olhe ao teu redor. Você está se portando como uma criatura ou como um filho de Deus? Uma pessoa divina, vinculada à divindade, à santidade. Com quem você está se vinculando? Com quem você está se relacionando? De que maneira você está colaborando para instaurar essa verdadeira ordem, onde não mais haverá espaço para aqueles que se negam a amar ao próximo como a si mesmo de maneira fraterna. Se de fato ele evoluiu, ele cresceu, ele foi elevado a um posto acima dos demais, é com um único propósito: servir, levar o melhor para o seu próximo, não o que é feito agora entre nós nessa desordem internacional. E até quando nós vamos continuar alimentando tudo isso? Eu não quero fazer parte das criaturas, não. Tenho certeza que falta muito para chegar num projeto divino santo, mas compreendi que após um novo nascimento, que foi doloroso, quase ultrapassou, foi no limite, 41 anos. Comparo como a gestação, uma mulher. Relaciono aquela parábola, mas Senhor, como pode um homem voltar ao ventre de sua mãe e voltar a nascer novamente? Como assim um novo nascimento? Será, meu irmão, que nós ainda estamos naquele tempo? Ou será que o tempo da festa já chegou? Sai anunciando: eu vim para os meus eleitos, e eles assim não quiseram. Portanto, saia, anuncie, chame nas ruas, nas encruzilhadas, nos cantos. Anuncie: o tempo da festa está próximo, o reino de Deus está próximo. Não precisa ser dessa forma, meu irmão. 41 anos da minha vida, considero como 41 anos da minha vida dentro do ventre da igreja, gemendo, sofrendo nos últimos anos para sair, conforme as últimas semanas de um parto. Eu acredito que depois de muita dor, sofrimento, caos, chegou o momento de agir e colocar em prática aquilo que Deus tem como vocação na minha vida.